Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 14, e vamos ler até o 30. Os que encontraram, digam amém. Vou ler na Nova Versão Internacional. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Verso 22. E todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? E Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e foram expulsos da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, mantendo as Bíblias abertas. Fale com Deus nesse momento. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo teu Filho Jesus, que veio a nós, que veio ao povo de Israel e que veio a todos os povos da terra. Obrigado, meu Deus, pela esperança que o Senhor nos dá na pessoa dele. Agora, em que vamos meditar brevemente na tua palavra, antes de tomarmos assento à tua mesa e fazermos memória da cruz do Calvário, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Ilumina-nos para que possamos acessar as verdades acerca do Senhor, acerca de nós mesmos, e possamos, por tua graça, nos posicionar e sermos orientados pelo Senhor, e sermos dirigidos pelo Senhor, e sermos conhecidos como o povo da palavra, o povo que é dirigido pela tua palavra. Abre, portanto, a nossa compreensão nessa manhã e dirija-nos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O volume aqui do microfone diminuiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, né? Então,
Eu não sei o que aconteceu. Tentem verificar. Vocês estão... Está bem baixinho aqui, como se tivesse descido o volume. Bem, irmãos, então, vamos meditar aqui nessa manhã, pensando a partir do tema: aceitaremos a Jesus ou o rejeitaremos? Vocês sabem que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não necessariamente escreveram uma biografia completa acerca da vida de Jesus. Eles não fizeram isso. Eu gosto muito de ler biografias, e aliás, constantemente estou lendo, e acho que é muito edificante. Mas não é isso que nós temos na leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses homens cheios do Espírito Santo nos mostram é como Jesus, o Salvador prometido, veio e cumpriu todas as promessas antigas que foram dadas a seu respeito. Então, esse é o propósito da narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós estamos meditando hoje em um texto de Lucas. E a narrativa que nós temos aqui, em Lucas, ela nos é apresentada no início do ministério de Jesus. No entanto, Mateus inseriu essa mesma passagem aproximadamente no meio da vida ministerial do Senhor Jesus Cristo. Isso não é importante, porque a teologia bíblica, o ensino bíblico tem que prevalecer sobre a cronologia bíblica, e todos nós precisamos ter clareza disso. E aqui, nesse texto da nossa meditação, nessa manhã de ceia, nós temos uma síntese do ministério de Jesus. As pessoas percebiam Jesus como sendo uma pessoa singular, como sendo uma pessoa incomparável. Mas na medida em que ele expunha as verdades através do seu evangelho, muitas pessoas se sentiram atraídas por ele, a ele, e muitas outras o odiavam, ou passaram a odiá-lo. E o nosso texto nos mostra Jesus na sua cidade natal, em Nazaré, em uma sinagoga. Digamos assim, Nazaré foi a cidade em que ele cresceu, né, em que ele se desenvolveu, não é? Portanto, nós podemos dizer que era a cidade em que ele era bastante conhecido e conhecia também naturalmente as pessoas. E o texto nos mostra que Jesus, ele vai a uma sinagoga que provavelmente ele costumava frequentar. Ele estava habituado àquele lugar. Deveria ser um lugar onde as pessoas o receberiam muito bem. Mas o que é que aconteceu aqui? Em vez de o receberem bem, diz o texto bíblico que, afinal, as pessoas o rejeitaram. Ele foi rejeitado por aquelas pessoas. Jesus estava no poder do Espírito Santo. E aqui no nosso texto, vocês se lembram, ele havia exposto uma passagem do livro de Isaías, e ele testemunhou que ele estava, naquele momento, naquele dia, cumprindo aquela mesma palavra. Portanto, tudo que estava acontecendo ali, estava acontecendo por divina providência. Jesus, na leitura do seu texto, e é claro, na sua aplicação também, ele apresentou as consequências claras do pecado, e ele deixou claro que ele seria a cura para as chagas na alma humana. Ele seria a cura para todas essas chagas. Então, duas opções estavam colocadas diante daquelas pessoas, e é claro que também para nós hoje. Ou as pessoas aceitariam humildemente a Jesus e a sua proposta de salvação, ou elas o rejeitariam orgulhosamente, confiando mais em si mesmas do que na provisão
salvadora do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos também na mesma encruzilhada hoje. Ou nós vamos aceitar a Jesus com a proposta dele e com a denúncia reveladora que ele nos faz acerca da nossa própria alma, ou nós haveremos de rejeitá-lo, por causa do nosso orgulho. Agora, irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar a vocês aqui, tendo introduzido essa mensagem, é que aceitar a Cristo requer acolher a sua palavra. Vocês se lembram que o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado no deserto, pouco antes, na narrativa de Lucas, e que ele venceu o diabo usando a sua palavra. Foi assim que ele venceu o maligno. O Senhor Jesus Cristo foi, sem dúvida alguma, o Filho obediente do Senhor. E agora, na narrativa de Lucas, nós o vemos seguindo para a Galileia, mais especificamente para Nazaré, no poder do Espírito. E para onde Jesus foi? Ele foi, diz o texto, no plural, para as sinagogas da região. Para a igreja, digamos assim. E ali, nos diz Lucas, que ele ensinava a palavra, que ele proclamava a palavra. Muitas pessoas talvez fiquem espantadas ao ler esse relato de Lucas, não é? Que o nosso Senhor tenha subido aos púlpitos da Galileia, das sinagogas na Galileia e também em Nazaré, com as areias do deserto nos seus pés, com as areias do deserto onde ele foi provado e experimentado nas suas roupas. E eu gostaria de dizer aqui, irmãos, que Jesus poderia estar no seu corpo, nas suas vestes, nas suas sandálias, nos seus pés, empoeirado, mas o coração de Jesus estava limpo, e ele estava submisso ao Pai. Muitas pessoas estão limpas por fora, mas sujas por dentro. Nós precisamos estar limpos, primeiro por dentro. É claro que eu espero que todos nós estejamos limpos por fora também. Todavia, a limpeza mais importante é a interna, é a do coração. E é essa limpeza que vai agradar a Deus e que vai nos levar fatalmente às outras limpezas. Agora é interessante a gente observar aqui, meus queridos irmãos, que Jesus tinha autoridade para ensinar. A palavra dele tinha um peso enorme, era um peso de glória, digamos assim. E daí a admiração das pessoas. Daí as pessoas ficarem tão impressionadas com Jesus, porque ele tinha autoridade, porque Jesus era Deus, porque Jesus era o segundo Adão, porque Jesus havia triunfado sobre o diabo no deserto. De certa forma, enquanto nós estamos nesse mundo, nós atravessamos um deserto. E é somente pela fé em Jesus Cristo, é somente pela fé do nosso Senhor que nós venceremos este deserto. Amém? É somente pela fé em Jesus que nós vamos vencer as muitas afrontas e abordagens que o maligno nos faz. Você não vai conseguir vencer esse mundo, você não vai conseguir vencer o diabo, se a sua fé não estiver inteiramente colocada em Jesus. O diabo tem os seus poderes, e uma pessoa só consegue vencê-lo pelo poder de Jesus, e isso acontece pela fé nele, pela confiança nele. Então, os desertos, nós precisamos entender, eles são lugares onde os filhos de Deus, eles são tentados, onde os filhos de Deus são provados. Isso aconteceu com Israel, que é chamado de filho do Senhor. Isso aconteceu com Jesus, que foi o filho do Senhor, vitorioso, vencedor. E isso também acontece com todos os filhos de Deus, com todas as pessoas que depositam a sua fé em Jesus. Nós devemos entender que foi daquele deserto que, com ousadia, o Senhor Jesus Cristo saiu
para ensinar as boas novas, para proclamar as boas novas. Irmãos, como discípulos de Jesus, nós devemos seguir o mesmo caminho do Mestre, o mesmo caminho de Jesus, amparados sempre, é claro, na graça de Deus, no favor imerecido do Senhor. Nós somos experimentados aqui e ali, sim, e quando nós somos experimentados, nós somos provados pelo Senhor, e quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, à sua vontade perfeita, então nós ganhamos autoridade para ensinar a palavra de Deus. Uma pessoa que não vive o Evangelho, que não vive a palavra de Deus, não tem autoridade para proclamá-la. E nós precisamos dessa autoridade, se queremos ensinar o Evangelho, se queremos compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. É claro que eu tenho que fazer aqui uma ressalva, que o deserto, ele tem efeitos diferentes na vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que é perversa, que não se converteu genuinamente a Jesus Cristo, quando ele ou ela passa por um deserto, essa pessoa normalmente está sempre murmurando, está sempre reclamando. E normalmente ela se rebela contra Deus, ela amaldiçoa a Deus, ela diz impropérios contra Deus. Isso é próprio do ímpio. E até, infelizmente, de muitas pessoas que se dizem cristãs. Quando elas passam pelo deserto, a reação delas é uma reação de revolta contra Deus. Israel fez isso no deserto, quando deixou a Judeia. Israel se rebelou contra Deus. Israel era um poço de reclamações contra Deus. Nas muitas provações a que Israel foi submetido, ele fracassou. Como nação, eles tropeçaram. Mas os filhos de Deus vão ter uma resposta diferente quando estiverem passando pelo deserto. Eles vão confiar humildemente na palavra de Deus. A pregação do Senhor Jesus Cristo, naquela ocasião, foi baseado em Isaías 58 e 61. E ele se apresentou a todas aquelas pessoas que estavam ali, e a nós que estamos ouvindo esta palavra hoje, como sendo o servo prometido do Senhor, o servo prometido que veio para pregar as boas novas, para proclamar liberdade àqueles que estavam presos, para dar vista às pessoas que viviam na escuridão, que viviam na cegueira, para libertar os oprimidos e para apregoar a graça de Deus, a graça da libertação das dívidas que foram contraídas por causa dos nossos pecados. Então, se nós realmente estivermos determinados a aceitar a Cristo Jesus, nós precisamos acolher a sua palavra. E ao acolher a sua palavra, nós humildemente nos veremos como pobres e carentes e necessitados de Deus. Se nós acolhermos a palavra de Deus, nós nos veremos como cativos do maligno, não como uma pessoa que simplesmente passou a frequentar uma igreja e adotar novos hábitos, adotar uma nova ética, não. Nós nos voltamos para Jesus e dizemos: eu era um filho do diabo, eu estava cativo, eu estava em correntes, eu vivia uma vida de pecado. Quando nós acolhemos humildemente a palavra de Deus, nós vemos que nós éramos cegos, que os nossos olhos estavam vendados para enxergar as bênçãos e as promessas de Deus. Nós entendemos que vivíamos uma vida de opressão do maligno, que o maligno tinha sua canga sobre o nosso pescoço, nos oprimindo, até o dia em que Jesus entrou nas nossas vidas. Nós nos consideramos em dívida com Deus.
eu mesmo, que completei 40 anos de nascido de novo, em que Jesus entrou na minha vida, 40 anos que eu deixei de ser um crente nominal, um frequentador da igreja evangélica, para me tornar um filho de Deus e um servo de Deus. Desde o primeiro dia até o dia de hoje, quando me volto para Deus, eu digo: Senhor, eu não sei, eu não tenho condições de retribuir a tantas bênçãos que o Senhor tem me dado. E a maior de todas, sem dúvida, foi e é a salvação. Então, se nós queremos aceitar a Cristo, nós precisamos aceitar essa palavra de Deus. Amém? Em segundo lugar, aceitar a Cristo requer mais do que admiração. Vocês se lembram que Jesus saiu do deserto, segundo a narrativa de Lucas, cheio do Espírito, ou, melhor dizendo, no poder do Espírito. E por causa da autoridade que ele detinha, as pessoas ficavam boquiabertas. No verso 14, confira aí na sua Bíblia, nós lemos que após ouvi-lo, todos o elogiavam. No verso 20, nós aprendemos que as pessoas não conseguiam tirar os olhos de Jesus, e todos falavam bem dele. Verso 22, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Agora olhem aqui para mim, irmãos, toda aquela admiração, infelizmente, não durou muito tempo, porque alguns dos que estavam admirados com Jesus, logo mudariam de humor. Você já passou por isso? Já conviveu com uma pessoa que te admirava muito, mas de repente, depois de um dia, de 2 dias, de uma semana, de um mês, o humor daquela pessoa muda, e ela não mais te admira. Ela vai te tratar de maneira completamente diferente do que outrora te tratou. Isso aconteceu com Jesus, o Rei da Glória. Se nós acompanharmos o texto, nós veremos a volatilidade, o que a volatilidade na atitude para com Jesus é resultado da incredulidade daquelas pessoas, foi o resultado da dureza dos seus corações, e por isso eles estavam sempre oscilando, ora admirando e ora odiando a Jesus. Isso acontece com muita frequência nesses nossos dias. Por isso, nós vemos uma mudança tão brusca no nosso texto. É claro que existe uma longa distância entre a admiração e uma rendição genuína ao Senhor Jesus Cristo. Daí o questionamento que aquelas pessoas em Nazaré fizeram. Veja o que eles disseram no verso 22. Não é este o filho de José? Confira aí na sua Bíblia. Não é este o filho de José? Em Marcos 6, texto que nós lemos recentemente, eles disseram, não é este o carpinteiro? E diz o texto de Marcos 6,3, que eles ficaram escandalizados por causa dele. Provavelmente, movidos pela inveja, eles começaram a depreciar Jesus na sua moral. Você sabe que quando uma pessoa tem inveja de outra pessoa, ele trabalha para diminuir aquela outra pessoa. E foi isso que aquelas pessoas de Nazaré começaram a fazer em relação a Jesus. Com isso, irmãos, eu quero repetir aqui, na vida cristã, não basta admirarmos a Jesus, não basta termos a Jesus como um referencial moral nas nossas vidas, nós precisamos ir além. Mesmo porque as palavras de Jesus, elas vão nos confrontar. Ninguém que tem servido a Jesus há muito tempo pode ignorar essa verdade. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela vai revelar os nossos pecados. Ela vai revelar, inclusive, os pecados daqueles que vieram antes de nós. Nós vamos ter uma nitidez maior
de que nós somos concebidos em pecado e de que nós colhemos consequências de pecado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, infelizmente. Tudo isso é revelado pela palavra de Deus. Mas somente aquelas pessoas que se humilham diante de Jesus é que vão se tornar, além de admiradores de Jesus, seus servos humildes. A grande questão é: você é um servo humilde do Senhor? Ou você é apenas um admirador que oscila constantemente no seu humor e na sua atitude concreta em relação a Jesus? Ou nós amamos a Jesus, meus queridos irmãos, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, ou nós deixamos tudo, de fato, para segui-lo, ou de alguma forma nós vamos odiá-lo. Não tem meio termo, ou é amor ou é ódio, ou é uma coisa ou outra. Então, a gente avança aqui um pouco mais para pensar no último ponto que eu queria dividir com vocês, antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Porque Lucas vai nos deixar conscientes aqui, que as pessoas que decidem não aceitar a Jesus, ou estão deliberadamente rejeitando. Se você olhar no texto, e eu imagino que todos estão com a Bíblia aberta para poder conferir, você vai ver que aquelas pessoas que estavam admiradas com Jesus, queriam ver as obras sobrenaturais que Jesus vinha realizando no seu percurso até chegar ali em Nazaré. Eles queriam ver os milagres, mas a verdade é que aqueles que estavam desejosos por milagres, pelas obras sobrenaturais, só iam ter notícia do que Deus tinha feito, através do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque eles não haviam aceitado a Jesus plenamente. Aliás, essa era uma prática recorrente em Israel, não aceitar aqueles que Deus recorrentemente enviava para adverti-los, para admoestá-los, para chamá-los de volta para o caminho. Isso era comum entre os judeus. Deus levantava os seus profetas e eles os ignoravam. Estava acontecendo a mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo aqui. E por isso, Jesus denunciou, vejam aí na Bíblia de vocês: nenhum profeta é aceito em sua terra. E Jesus vai usar aqui o exemplo de dois grandes profetas, dois dos grandes do Velho Testamento, Elias e Eliseu. Mas é claro que isso que ele diz, baseando-se em Elias e Eliseu, se aplicava ao próprio Jesus. Elias e Eliseu, que foram homens santos, no meio do povo de Israel, não foram aceitos. E o Senhor Jesus Cristo não estava sendo aceito na cidade de Nazaré. Irmãos, eu quero repetir aqui, para efeito pedagógico, porque as nossas consciências precisam ser educadas com a palavra de Deus. Quem não aceita a Jesus, o rejeita. E quando isso acontece, as consequências vêm. E quais são essas consequências? Eu quero destacar apenas duas aqui. Em primeiro lugar, as pessoas perdem a oportunidade de serem visitadas pelo Senhor. Vocês acompanharam no texto, Jesus dizendo que foi uma viúva de Sidom, que o Senhor visitou através do profeta Elias e multiplicou o azeite dela. Ora, haviam tantas viúvas pobres em Israel, mas Deus foi visitar aquela viúva gentílica, gentia, em Sidom. E
Haviam inúmeros leprosos em Israel, mas Deus usou o profeta Eliseu para promover a cura de Naamã, um oficial sírio. Quando as pessoas insistem em rejeitar o Senhor Deus, ou aqueles que Ele enviou, elas perdem a oportunidade de serem abençoadas, como muitos em Israel perderam nos dias de Elias e Eliseu. E como as pessoas de Nazaré estavam perdendo uma tremenda, uma baita de uma oportunidade naqueles dias. Em segundo lugar, os judeus veriam a obra de Deus sendo realizada maravilhosamente em outras vidas, porque os gentios seriam alcançados bem debaixo do nariz deles. Eles seriam curados. Os milagres se multiplicariam entre os gentios. Portanto, irmãos, como eles não aceitaram a Jesus, nem a sua mensagem, que revelava tanto a incredulidade daquelas pessoas, quanto a sua graça em desejar, em querer alcançar as nações, eles ficaram naturalmente furiosos com Jesus. Não é isso que a gente lê no texto? Versículo 28. E a fúria foi tão intensa, que os moradores de Nazaré literalmente expulsaram a Jesus da cidade. Acompanhe no versículo 29, porque não ficou só na expulsão, eles levaram Jesus até um topo da colina, onde a cidade havia sido edificada, a fim de atirar o Senhor Jesus Cristo precipício abaixo. Em outras palavras, os de Nazaré, e Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, queriam matar a Jesus, queriam eliminá-lo. Irmãos, quem não recebe a Jesus para si, quem não admite humildemente os seus pecados, as suas faltas, quem não recebe alegremente as boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo, consciente ou inconscientemente vai trabalhar para calar a Jesus, consciente ou inconscientemente vai tentar silenciar o Senhor. Porém, aquela não era a hora de Jesus. Aquele não seria o momento em que ele seria calado definitivamente, nem seria morto. E tamanha era a autoridade do Senhor Jesus Cristo, veja o verso 30, que ele simplesmente passou por entre eles e retirou-se, diz o texto. Essa palavra que retirou-se, no original das Escrituras, indica que houve uma mudança profunda de direção. Jesus estava trilhando um caminho e de repente ele mudou completamente a sua rota. E agora, a partir daquele momento, aquelas pessoas de Nazaré, que tinham convivido um pouquinho com a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo entre eles, agora iriam conviver com a sua ausência. Meus queridos irmãos, que coisa terrível é quando Jesus se retira da vida de uma pessoa. Que coisa terrível é quando Jesus se retira de uma família, quando Jesus se retira de uma igreja, quando Jesus se retira de uma nação. Isso aconteceu com Israel em muitos momentos da sua história. Isso aconteceu com a igreja, quando ela se afastou da palavra de Deus. E nessas ocasiões, nós lemos na história geral e na história da igreja, que o Senhor, Deus, nitidamente, simplesmente se afastou daquelas estruturas religiosas gigantescas, entregando os religiosos a si mesmos. O Senhor Jesus Cristo continua a fazer este mesmo movimento hoje, e é por isso que antes de nós comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor, que vamos fazer daqui a pouco, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados.
Nós devemos nos arrepender da nossa incredulidade, com a qual nós lidamos com Deus, com a qual nós lidamos com as coisas de Deus, com a qual nós lidamos com as promessas que Ele nos deu. Incredulidade requer arrependimento genuíno. E eu penso que dessa forma, nessa manhã, é apropriado que nós nos humilhemos ao sermos confrontados pelo Senhor. E essa auto-humilhação pode significar você dizer a Deus, com toda a sinceridade do seu coração: miserável homem que sou, Senhor. Miserável mulher que sou. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda. Eu quero uma mudança. Eu gostaria de concluir esta mensagem fazendo 3 aplicações breves a vocês. Eu quero perguntar: o que é que você vai fazer de Jesus e com Jesus hoje? Porque baseados nesse texto, nós temos 2 possibilidades. Ou nós o aceitamos, ou nós o rejeitamos. Não tem outra alternativa. Eu queria encorajar vocês, nessa manhã, a acolherem a palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus esteja trazendo à tona, revelando, mostrando claramente a natureza vergonhosa do seu pecado, das suas faltas. Acolha a palavra de Deus. Porque Deus nos tem dado essa palavra baseado no seu grande amor. Mas essa palavra que revela os nossos pecados também revela a grande salvação dele. Também revela a grandeza do seu amor. Amém? Em segundo lugar, é impossível que nós não admiremos a Jesus. Jesus realmente ele é admirável, não é verdade? Não tem como conviver com Jesus e não admirá-lo. Mas nós precisamos ir além da admiração. Porque não são os que admiram a Jesus que vão morar no céu. Não são esses que vão estar com Ele no momento em que o coração desse corpo parar de bater. Nós precisamos nessa manhã, como eu tenho dito aqui, reconhecer as nossas faltas e humildemente crer no Senhor. Crer na suficiência de Cristo e ao mesmo tempo crer na nossa insuficiência. Aqueles que creem em Cristo estão dizendo: eu cheguei a uma conclusão, eu não dou conta. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Sem Ele eu não vou conseguir avançar de forma nenhuma. E finalmente, uma terceira aplicação, é claro que olhando para esse texto, eu quero admoestar vocês a não expulsarem Jesus de suas vidas. No que depender de vocês que aqui estão, ao longo da jornada de vocês, não deixem que o Senhor se retire da sua vida. Não deixe que isso aconteça. Os moradores de Nazaré perderam aquela grande oportunidade. E quando eles queriam matá-lo, cheios de ódio, Jesus passou no meio deles e se retirou. Não vamos fazer isso. Vamos imitar os discípulos no caminho de Emaús. Vamos dizer para Jesus: Senhor, fica mais, fica conosco. Aliás, Senhor, não vai embora nunca. Anda conosco, anda comigo todos os dias da minha vida. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Vamos nos colocar em pé nesse momento.